Olha só onde a gente tá. Muita responsabilidade. Hoje o Era Uma Vez a América entrevista o Padre Guilherme Andrino. Ele tem 12 anos de América, é sacerdote católico, missionário do Verbo Divino. Padre Guilherme é formado em Filosofia e Teologia e ele é muito bem-vindo no nosso canal. Ok, obrigado. O Padre Guilherme já trabalhou com a comunidade africana, afro-americana. Atualmente ele atende a comunidade de língua espanhola, tem também a comunidade americana e os poloneses. Mas ele sempre dá um help na comunidade brasileira. A gente sempre fica molando o padre. Vem cá, padre. Celebra uma missa, dá um help no casamento. Dá pra buraco, Então ele é nosso BFF. Mas é um prazer estar aqui, padre. Muito obrigada por estar recebendo a gente novamente. Mas nós já passamos a ficha técnica, o currículo do padre. Mas a gente quer saber um pouquinho de quem é o Guilherme. Ok, muito bem. O que eu falo pro pessoal daqui, a gente brinca muito, que eu sou VIP. Americano no Brasil, como a gente fala VIP, né? Vim do interior do Paraná. Então eu sou o Guilherme, nasceu no interior do Paraná, sou de uma família que éramos 3 irmãos, o mais novo Deus já chamou faz uns 10 anos e o outro, meu irmão do meio, eu sou o mais velho dos 3. Meu irmão do meio casado, Nathaniel, com a Jaqueline, e tenho a minha sobrinha, a Alicia. Meus pais, Geraldo e Vanira, de uma família bem católica, então lá no interior do Paraná também a gente fala que quem é daquela região também é do pé vermelho, porque na região onde a gente vive a terra é vermelha, né? Então o tipo de produzir tudo vem dessa terra vermelha. Então esse é o Guilherme, cresceu no interior do Paraná até chegar à idade de 12 anos, quando comecei a sentir essa vontade para o seminário. Então, depois entrei no seminário, mas venho de uma família muito católica e que me ajudou também a construir esse sentimento de querer ser um sacerdote um dia. Então, temos um padre raiz? Temos! Raiz. E padre, falando mais, né, sobre essa missão, o que é exatamente, o que está envolvido em ser um missionário e se isso sempre foi uma vocação, sempre foi um desejo do Senhor? Ok. Então, eu acho que para responder essa tua pergunta, eu tenho que falar um pouquinho mais, explicar a questão missionária, né? Então, como eu falei, eu cresci de uma família religiosa, sempre de igreja, e na comunidade onde a gente ia sempre era atendido por padres missionários e irmãs missionárias, e todos do Verbo Divino. Então, desde cedo, desde pequenininho, quando eu ia na igreja, eu via esses padres que eram ou de outros países ou que tinham feito missão em outros países. Então, quando eles vinham, traziam aqueles slides, mostravam para a gente as fotos de onde trabalharam, do trabalho que faziam, e a gente ficava todo animado, né? Então, esses padres passavam e sempre fazia esse convite, né? Quem queria ir para o seminário dos meninos para ser um padre e para as meninas, quem queria ir para o convento para ser uma irmã um dia, né? Então, isso foi sempre me chamando a atenção, até que quando eu estava com 12 anos, eu falei para minha mãe, olha, e para o meu pai também, eu disse assim, eu quero fazer isso, quero fazer esse teste, né, de ir para o seminário. Então, meus pais conversaram com o padre da igreja, o pároco, e como ele era missionário, ele falou assim, deixa eu levar você até no seminário, lá tem o que a gente chama estágio, você fica 3 dias junto com os seminaristas, participa da oração, da diversão e também da parte dos trabalhos, faz alguns testes, se passar e gostar, você pode começar o ano que vem. Então, daí eu fui e fiquei esses 3 dias com a criançada que estava lá, todos mais ou menos nessa idade, acho que o mais velho na época tinha como 15 anos. Ainda era no ensino fundamental, na 6ª série. Então fiz, e depois disso, com 13 anos, no ano seguinte, eu fui para o seminário. Então, pouco a pouco, eu fui descobrindo de verdade o que é o ser missionário. Ali eu gostava da ideia de ver tudo isso, mas eu não tinha concepção de verdade o que era ser missionário, ou até a ideia, não, vou ter que ir para outro país no futuro. Isso eu não sabia, né? Assim, no começo a gente só entende o básico, né? Com o passar do tempo, com os estudos, cada pouco mais a gente ia estudando, e a gente ia então descobrindo que o ser missionário significa a gente ir em missão, e talvez em outro estado, talvez em outro país. Então essa era a concepção, e pouco a pouco eu fui descobrindo mais e mais sobre
a minha congregação, a minha ordem religiosa, o verbo divino, todo o carisma, todo o jeito de ser missionário. E, de verdade, eu descobri que era aquilo lá mesmo que eu queria. Então, vocação mesmo. Era a minha vocação, era aquele seminário. Acho que se fosse para escolher outro tipo de seminário, possivelmente não seria para mim. Acho que Deus, na hora, colocou no seminário correto. Com certeza. E o senhor sabe que a proposta, né, de conversar com os líderes religiosos, ela teve presente nesse projeto desde que ele começou. Desde do nascimento dele, porque eu realmente acho que o líder religioso ele tem muito para ensinar. Porque ele representa um símbolo, né? O símbolo da fé. Então, ele é visto pelas pessoas como uma fonte, né, de consolo, de esperança, né? E o senhor, com certeza, né, tem as pessoas querem beber dessa fonte, né? Como uma esponja mesmo, sugar, né? Mas o senhor é humano, né? É uma pessoa, então tem certamente os seus anseios, né? Lida, né, com as dificuldades como todos nós. E o senhor passou por esse processo de recomeçar a vida em um país estrangeiro. Para o senhor, qual foi a maior dificuldade? Então, acho que são etapas, né? Deixa eu colocar então nesses pontos. De seminário, então, eu entrei lá na 6ª série, fiz primeiro todo o ensino fundamental, depois o secundário, depois a gente faz o noviciado, faz filosofia, depois faz o noviciado e a teologia. No meio da teologia, então, a gente tem que ir para um dos países onde está a missão. O meu seminário está em 82 países. Então, a gente, no meio da teologia, vai por 1 ano até 3 anos, depende de quantas línguas você tem que aprender, né? Por exemplo, alguns que vão para a África, onde tem que aprender mais de uma língua, então fica 3 anos. No meu caso, eu vim para os Estados Unidos na época, e aqui, como era só o inglês que tinha que aprender, então fiquei 2 anos. Então, depende aonde vai, a quantidade de línguas, a quantidade de anos que tem que ficar. E depois volta, termina os estudos, e depois, então, é que a gente faz o pedido do primeiro destino missionário. A gente escreve 3 países, envia para Roma, e Roma, então, decide qual país precisa naquele momento. Como no Brasil eu trabalhava com as comunidades afro-brasileiras, eu trabalhava com os quilombos no Brasil, então, quando eu escrevi para os Estados Unidos, aqui, o nosso primeiro trabalho foi a comunidade africana, afro-americana. Então, o nosso carisma, a nossa missão principal nos Estados Unidos era com a comunidade afro-americana. Então, quando eu escrevi, falei que já trabalhava no Brasil com os quilombolas, então o pessoal falou, vem para cá que a gente está precisando mais gente. Então, eu vim, fiquei 2 anos, estudei a língua, trabalhei numa comunidade em Chicago que era afro-americana, voltei ao Brasil, me formei, e quando eu pedi pelos países para a primeira missão, que eu coloquei Estados Unidos de novo, eles me chamaram de volta e eu trabalhei por 7 anos em Trento com a comunidade afro-americana, africana, até quando meu provincial, meu superior aqui dos Estados Unidos falou, agora eu preciso de você com a comunidade hispana. Então, talvez a primeira dificuldade que acho que toda pessoa passa, não somente o religioso, é sair de casa, né? Eu costumo dizer assim, que há 3 aspectos, né? Então, o primeiro aspecto é a gente chega num novo lugar, tudo é novo, tudo deslumbra, a pessoa fica toda encantada, é uma maravilha, tudo parece que é melhor do que aquilo que a gente tinha. Essa é a primeira etapa para todo mundo. Depois a gente passou essa primeira etapa, a gente entra na etapa da saudade, da angústia, da desilusão. Então muita gente então cai na depressão e outras coisas porque começa a comparar as coisas que não tinha e que a família já não está mais por perto, ou as coisas que não aprendeu ainda, então dá aquela caidinha. E quando a pessoa vence isso, então ela já começa a crescer, ela começa a aprender mais, ela já começa a determinar o que ela quer para o futuro dela, então as coisas que ela quer fazer. Então a primeira dificuldade talvez seria essa questão de vencer essa caída nessa segunda etapa. Da segunda etapa. Acho que essa é a primeira dificuldade, tentar vencer isso. Uma vez que a gente tem já em noção que vai passar por isso, talvez é mais fácil fazer essa passagem, né? Para mim, como eu cresci, estava te contando, como eu cresci já quase dentro do seminário, as etapas já foram ensinadas para a gente com o tempo de estudos, né?
Então, conforme eu fui aprendendo mais sobre a questão missionária, mais eu ia aprendendo sobre culturas, mais eu ia aprendendo que eu ia estar longe da família, mais eu ia aprendendo que eu ia comer coisa diferente, que eu ia ter que descobrir uma cultura diferente. Então, a gente ia tentando pôr isso dentro do coração e funcionou para mim. Não funciona para todo mundo. Eu tenho amigos que vieram para cá também, ou foram em outros países e não conseguiram se adaptar. Né? Outros padres e até irmãs religiosas e irmãos religiosos que foram para a missão, mas não conseguiram adaptar-se. Então, acabaram dizendo, não, eu vou fazer a missão no meu próprio país porque não deu certo. Ou tentam outros lugares. Às vezes a pessoa vem para um país e não consegue, mas quando ela muda para outro, acaba encontrando. Conseguindo. É. Mas eu queria abrir um parêntese aqui, porque eu quero tocar em 2 assuntos com o senhor. O primeiro é que, na verdade, a realidade do líder religioso, no caso do padre, ele é muito diferente da nossa, né? Porque quando a gente muda, principalmente nos dias de hoje, há uma comunidade, né? Há muitas pessoas que falam a sua língua, então tem ali no supermercado que vende a sua comida, né? Você tá ali ainda vivendo um pouco da sua cultura. No caso do senhor, não, né? Fala mais um pouquinho pra gente. Então, a realidade é essa, né? Depende também da questão do sacerdote ou da irmã religiosa ou do irmão religioso, da ordem que eles pertencem ou da diocese que pertence. Por exemplo, tem padres que são enviados para trabalhar especificamente com a comunidade dele, né? Por exemplo, a gente tem o padre Queimado que está lá na Filadélfia. Ele trabalha com a comunidade brasileira, americana e hispana, mas a missão dele é mais com a comunidade brasileira. Então, ele ainda tem contato com a cultura, contato com a comida e tudo isso. No nosso caso, da minha ordem, a gente é enviado para trabalhar em determinado país, mas não quer dizer que a gente vai ter convívio com o nosso povo, vamos colocar. Então, eu fui enviado para trabalhar nos Estados Unidos, primeiramente para trabalhar com as paróquias que pertencem à minha ordem religiosa. E não tem uma paróquia que pertence à minha ordem religiosa que tenha brasileiros. Então, eu fui enviado em Trento, não tinha ninguém de brasileiro, trabalhava então completamente em inglês, com 25 diferentes nacionalidades de africanos e afro-americanos. Então, esse era o grupo de lá. E depois, quando eu vim para cá, a mesma coisa. Aqui a gente tem muitas nacionalidades, que a maioria são de língua hispana, mas a gente tem também polonesa e tem americanos. Agora, como tem próximo as comunidades brasileiras e eles não têm padres brasileiros que trabalham lá, então sempre me chamam quando precisa. E daí eu brinco, eu sou tapa-buraco, né? Eu celebro para eles as missas quando tem batismo, casamento, ou mesmo vai abençoar uma casa, ou precisa para conversar. Alguns vêm aqui porque precisa falar em português, quer conversar com o padre que conhece. Então a gente ajuda como pode. Eu falo para os brasileiros, eu amo a minha cultura, eu amo o meu povo, e se eu puder ajudar, eu ajudo, sem problema nenhum, mas a minha prioridade sempre é as paróquias que pertencem aonde eu fui destinado. Então, se vem um horário que as duas baixem e eu tenho que decidir, eu não posso decidir pelos brasileiros. Sim. Isso aí faz parte da sua missão. Né? Isso, e isso já é claro para eles, já sabem, sempre quando precisa arrumar um calendário, alguma coisa, já eu falo, deixa eu olhar na minha paróquia primeiro. Se eu conseguir um horário livre lá, eu corro para ajudar vocês. Mas eu amo estar ali, quando o pessoal me chama para participar na casa, para comer minha comida, eu vou, assim, voltar à minha origem, estar ali, isso aí me faz falta algumas vezes e eu vou. Mas, por outro lado, a gente se adapta com a comunidade que a gente trabalha e a gente aprende também a cultura da outra pessoa. Então, cada pessoa, quando abre a porta da casa e me chama para participar com eles também estão partilhando comigo as coisas que eles gostam, a cultura que eles vivem. Isso aí, para mim, é um ponto de crescimento. Ele está fazendo as coisas parecer fácil, né? Ele faz tudo parecer fácil, mas não deve ter sido, com certeza. Teve que ter muito despreendimento, vontade, acima de tudo, né, de encarar a missão e se dedicar aos outros, que é o que o senhor faz. Não, sim, claro. A comunidade vamos colocar assim, é um aprendizado. Eu coloquei já na minha cabeça desde o princípio, desde quando eu aceitei essa missão, essa vida, de que eu ia me doar completamente. Esse é o ponto. Então eu acho que para mim se torna mais fácil a maioria dessas coisas, porque de verdade eu tento não colocar barreiras nas coisas que eu vou.
Vamos colocar como você me disse. Há muita dificuldade, já vi muitos co-irmãos, muitos padres, amigos meus, outros religiosos, que passaram por várias dificuldades, porque não conseguiram se adaptar. E não é culpa de ninguém. Eu acho que cada um tem uma maneira diferente de agir. Eu gosto de falar assim, aonde você vai, tenha sempre um sorriso. Sempre demonstre um sorriso. Por mais que você não saiba a língua, por mais que você não entenda a cultura, demonstre um sorriso. A pessoa, quando vê, ela abre as portas, ela quebra as barreiras. E muitas vezes a pessoa vai querer estar próxima de você para te ensinar, porque ela te vê alguém que é fácil de se aproximar. Então, desde o começo, desde a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, que eu participava da comunidade, não falava uma palavra em inglês, mas ao mesmo tempo eu queria estar junto com o pessoal, eu queria aprender, então o que eu fazia? Eu chegava sorrindo, eles falavam, eu escutava, não sabia nada e continuava lá, mostrando os dentes para todo mundo. E ao mesmo tempo eu sentia o carinho, que eles sabiam que eu não estava entendendo nada ali ao mesmo tempo, mas eu sabia que estava próximo, que queria escutar, que queria... E muita gente só precisa disso. Tem muita gente que não está nem aí, de verdade, se você pode ter uma conversa com eles ou não, eles querem conversar. Eles têm coisa para contar. E se você tem essa disponibilidade para ouvir, por mais que você nem entenda, já ajuda muito. Porque no país, nas coisas que a gente vive hoje em dia, o que falta é gente que escute. Gente, só pensa um pouquinho aí, por favor, na profundidade desse conselho. Quando tudo estiver difícil, quando você achar que não dá mais, quando a barra estiver pesada, dá um sorriso. Pensem um pouquinho, por favor, na profundidade disso. O quanto isso pode mudar a sua situação. Verdade. Muito obrigada, padre. De nada. Tá certo. E o outro assunto que eu queria tocar com o senhor é que, assim, se a gente não tivesse conversado nada, nenhuma palavra, e eu tivesse escutado essa história do senhor, já teria valido a pena. Ok. Conta pra gente, por favor, como que foi o projeto de inclusão do negro na ordem católica. Então, cada região que a gente vai, no caso do nosso seminário, Congregação dos Missionários do Verbo Divino, em cada região onde a gente trabalha tem um jeito de trabalhar, tem uma necessidade, então a gente busca preencher e ajudar naquele estilo de necessidades, né? Então você vai ter lugares, por exemplo, trabalhando na Amazônia, você vai ter padres nossos que são médicos, que são dentistas, irmãos religiosos que são advogados, para ajudar o pessoal nessa necessidade. Aqui nos Estados Unidos, uma grande necessidade que a igreja tinha lá no começo de 1900 era a abertura para a comunidade africana afro-americana. A igreja, na época que era toda segregada, que as portas eram fechadas, então as igrejas predominantemente brancas, não dava espaço para que alguém da comunidade negra fosse seminarista, pensasse em ser um sacerdote. Então a nossa ordem religiosa do Verbo Divino foi uma das primeiras ordens que abriu as comunidades, os seminários, para acolher os seminaristas. Então, os primeiros padres vêm participar da nossa ordem. Se buscar hoje em dia nos Estados Unidos, os bispos americanos, afro-americanos, pertencem à Congregação do Verbo Divino. Todas as referências afro-americanas vêm da nossa ordem. E dentro da nossa ordem também tem 2 irmãos que são gêmeos afro-americanos, ordenados. Vocês têm noção, o senhor tem noção do tamanho desse legado? É muito grande, a história é grande. Vida, né? E aqui, projeto lindo. Isso, e aqui na própria diocese, a primeira igreja aberta para os negros, católica aberta para os negros, foi pela nossa igreja, na que eu trabalhei em Trenton. Puxa vida. Foi aberto lá em 1940, lá atrás. Então o senhor imagina que, né, para as próximas gerações todas estão colhendo os benefícios, né, de se sentirem representados. Por terem um padre, né, negro, por terem um bispo negro. Então, né, as próximas gerações, incluindo a de hoje, estão colhendo os frutos que a ordem do Senhor viabilizou para todos nós. É isso mesmo. Poxa vida, padre, que bacana. Isso daí, claro, tudo depende da região que você está, a necessidade é como que a gente tenta trabalhar para poder suprir a necessidade da comunidade. E padre, assim, a impressão que a gente tem é que o imigrante, né, de uma maneira geral, ele tem uma necessidade mais afetiva, uma necessidade espiritual maior.
O senhor, no seu trato com as pessoas, o senhor sente que, né, o que eu quero dizer é, esse processo de recomeçar, o processo de migrar, ele tem um resultado talvez negativo no psicológico mesmo da pessoa? Acho que esse volta naqueles 3 pontos que a gente estava conversando, né? A pessoa chegar, vislumbrar, depois sentir saudade e sentir aquela angústia, aquelas necessidades, e depois sair disso e já dar uma cara para como será o futuro, né? Então, o que acontece? A maioria dos imigrantes, quando chega nessa segunda etapa, então tem alguns que não conseguem sair dela. Então, no nosso caso, a gente que atende a comunidade imigrante, a gente atende a grande maioria que precisa, que busca, a gente atende todos, mas a grande maioria que busca, que quer um conselho ou que está precisando de acompanhamento, ela está nessa segunda etapa. Ela está na etapa da saudade, está na etapa da angústia, está na etapa da depressão. Então, já conversando com eles, a gente consegue ver aquela pessoa que está na segunda etapa, mas já está se preparando para sair disso. Ela já consegue ver o horizonte, ela já consegue ver lá na frente. Agora, tem aqueles outros que a gente sabe que vai precisar de um trabalho maior. E tem muitos disso, né? Então, a gente acompanha. Aqui mesmo sempre tem, toda semana a gente que vem conversar. Eu, como sacerdote, eu ajudo na parte de aconselhamento. Então, se vem uma pessoa aqui, a gente vai fazer uma avaliação se o problema está sendo somente espiritual, se é espiritual e também é mais psíquico, alguma coisa que está passando mais de estresse, mais profunda. Então, até onde eu posso trabalhar, eu vou acompanhar. Chegar num momento que a gente fala, não, aqui já precisa de algo mais, então a gente também trabalha com a diocese, trabalha com psicólogos já profissionais da área de psicologia para trabalhar com eles. Então, isso a gente também faz. E a gente tenta, no máximo, ajudar, a dar uma palavra amiga, a tentar ajudar a pessoa a ver mais adiante, porque geralmente a pessoa, quando chega nessa fase, ela está naquela fase, né, me falta algo. Essa é a situação, né? O algo não está bem, então a pessoa está ali tentando descobrir como sair daquele problema. E a gente, então, tenta clarear um pouco o modo de ver. E tem coisas que são por situações, né? Vamos colocar aqui, tem gente que teve familiares que faleceram por diferentes situações que a gente tem que acompanhar. A gente tem pessoas como imigrante, um membro da família preso, a gente tem que visitar na penitenciária, a gente tem que tentar fazer essa ligação entre a pessoa que está lá na prisão e o familiar, porque não sabe se vai ser deportado, não vai ser deportado. A gente tem que olhar na questão das crianças, porque daí tem toda a diferença da criança que nasceu aqui, da criança que veio novinha, da criança que já veio mais de idade. Tudo isso aí acarretam perguntas diferentes que a família tem e precisa. Uma necessidade diferente. Então, a gente ajuda, mas claro que a gente não trabalha sozinho. Então, nós temos toda uma rede de lugares que a gente pode falar, olha, isso aqui vai ser respondido por essa equipe. Isso aqui vai ser respondido por essa outra. E assim, então a gente tenta trabalhar. A diocese tem muitos programas que ajudam, a paróquia tem bastante coisas. A gente tem centros de imigrantes aqui na cidade que a gente também está sempre em contato. Agora, por exemplo, na época do vírus, o que faltou foi a questão de alimentação, né? Porque o pessoal não podia trabalhar, então a gente tem aí que vinha de caminhões de comida aí para ajudar a distribuir para o pessoal. Então, são coisas que com passar, a gente vai descobrindo, com o passar do tempo, ok, agora vou ter que ajudar nessa área, vou ajudar nessa outra. E assim vai indo. Mas, né, no frigir dos ovos vai depender da pessoa. Sim. Né? De quanto tempo ela vai se colocar ali naquela situação. E, claro, salvaguardo o que o senhor falou, que há casos que a pessoa realmente precisa de uma ajuda mais especializada, né? Um psicólogo, alguém que vai trabalhar mais o problema real, né? Mas, no final das contas, a atitude individual é o que vai contar. Sim, claro. Tem pessoas que você tem que dar um chacoalhão bem forte. Tem alguns que não adianta você falar, né, e repetir, falar e repetir. A pessoa sabe o que tem que fazer, mas não quer dar aquele passo, né? Então, às vezes, você tem que ser bem real, às vezes tem que ser ainda
é misericordioso, mas ao mesmo tempo você tem que ser um pouco mais duro, mais rígido para a pessoa acordar, senão não acorda. Mas é o nosso trabalho também, então a gente faz tudo um pouquinho. Padre, e né, a missão do senhor, então, ela consiste nisso mesmo, né? É ajudar, é apoiar, Sim. é direcionar, orientar, rebanhar, Isso. né? E eu tenho absoluta certeza que o senhor colhe inúmeras recompensas, né, desse trabalho que é pastorear mesmo essas ovelhas, né? Mas para o senhor, o que significa, né, as maiores recompensas que o senhor está colhendo, né? Que o senhor plantou e agora está colhendo, de dedicar, literalmente deixar sua vida, né, e recomeçar com o intuito de ajudar. A primeira recompensa que eu sempre falo para todos é essa questão de ser acolhido pelas outras pessoas. Essa é a primeira, no nosso caso, né? Eu deixo pai, deixo mãe, deixo família para trás e de repente você vem numa cultura diferente, num país diferente e com pessoas que você nunca viu e de repente as pessoas te acolhem como se fosse membro da família desde que nasceu. Então aquilo ali já é a primeira recompensa, né? A segunda recompensa que eu acho que para a gente faz querer continuar nessa missão é quando você olha para a comunidade, você vê alguém que estava precisando, que tinha uma determinada necessidade, você sabia que pôde ajudar, que você pôde de verdade fazer uma diferença, que lá já é uma recompensa grande. E a outra recompensa que eu penso é assim, a gente vem de uma cultura diferente, a gente vem muitas vezes de uma língua diferente onde a gente vai trabalhar, e saber que você está na frente de uma comunidade, está na frente de uma igreja, e as pessoas te olham e falam, o que ele está dizendo está certo, eu vou ter que, isso aí é o que eu estou precisando para... E chegar e falar isso para você, falar, olha, estava certo, eu precisava ouvir isso, aquilo que o senhor falou ali na igreja, naquele momento, está me fazendo falta. Então, quando a gente olha para trás e fala, nossa, eu estou numa outra cultura, eu estou numa outra língua, e essa pessoa veio aqui e falou para mim que de verdade o que eu falei era o que ela estava precisando, então aquilo é uma recompensa muito grande. Você fala, ok, parece que eu estou no caminho certo, estou no caminho certo. E claro, a gente tem que sempre rezar para poder ver melhor as coisas e também para ter a capacidade também de estar sempre aberto para quem precisar, porque às vezes nas nossas... vamos colocar no nosso dia a dia, às vezes a gente corre o risco de ser mais egoísta se a gente olhar somente aquilo que a gente necessita, né? Então tem horas que, que nem eu estava falando para você antes, né? Meu pai, por exemplo, ano passado passou muito mal, tive que correr para o Brasil. Então você pensa, e agora, né? Eu tenho a minha família para cuidar, eu tenho a comunidade toda lá para cuidar. Então, ao mesmo tempo, as pessoas daqui estavam rezando. Muita gente daqui me escreveu, falou, padre, se precisar trazer o teu pai, pode trazer que a gente ajuda a cuidar no hospital, a gente... Então, essas coisinhas, então a gente faz, eu não posso ser egoísta. Não tem como, né? Eu tenho a minha família, ela me ama e eu faço de tudo para ela, eu tento cuidar e tudo isso. Mas a minha missão também acarreta isso. Então eu já não sou que nem disse Jesus, meu pai, minha mãe, meus irmãos já é muito mais grande, né? E que não tem como eles tomar o lugar dos meus pais, jamais. Não tem como tomar o lugar da minha família, não tem como... Mas ao mesmo tempo são as pessoas que necessitam onde eu estou também. Então isso tem que vencer todo o egoísmo, então é a missão, é o centro dessa missão. Ai, que legal, padre. Eu acredito que seja uma recompensa valiosa mesmo, ter a sensação que você conseguiu deixar uma marquinha, né, na vida de alguém, né, que a pessoa vai lembrar aquele dia, o padre Guilherme falou isso para mim, que, né, Deus, muito obrigada por ter usado. Acho que ser um instrumento, né. Se você conversar na comunidade brasileira, se um dia chegar aí na comunidade lá com o pessoal, eu sou conhecido como padre historiador. Então, é mesmo? Porque toda homilia eu tenho que começar com uma historinha e terminar com uma historinha. Que legal! Então, muitas vezes, no final, vem um outro e assim, tudo que eu preparei, às vezes eu preparo a semana inteira, aquela história, tem toda aquela ideia, o que eu quero transmitir, então eu conto a história, eu faço toda a explicação, e algumas vezes vem umas pessoas e falam, padre, aquela história era o que eu estava precisando, que lá mesmo era o que estava...
E daí eu falo assim, mas então, o que te tocou? Me conte, né? Por que a história... E às vezes a pessoa fala, não tem nada a ver com aquilo que eu tinha preparado, ou por que eu tinha pensado naquela história, né? Uhum. Mas foi o que a pessoa precisava naquele momento. Então eu falo assim, a nossa recompensa, às vezes não tem nada a ver com aquilo que a gente está idealizando para a comunidade, mas quando a comunidade de verdade recebe da maneira com que eles precisavam e funcionou para eles. Um instrumento mesmo, então, né? daí a hora que me fala, eu falo, graças a Deus. Então, de verdade, é o instrumento. Já não é mais o Padre Guilherme que está aí, mas sim é Deus que está trabalhando. Ai, que legal. Acabou! Eu ficava aqui mais 1 hora ganhando uma aula de verdade. Vocês vão se beneficiar, mas eu me beneficiei muito, aprendi muito com o senhor nesse pequeno tempo. Então, esse foi o nosso querido Padre Guilherme. Obrigado pelo convite, muito sucesso para você e muitas bênçãos. Imagina, Padre, muito obrigada por ter se disposto a nos atender, a dar esse depoimento. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Quem assistir essa entrevista, gente, por favor, mantenha a mente aberta. Não é sobre religião, é sobre uma pessoa que se dedica, que literalmente dedicou a vida com o intuito de ajudar, né, de orientar as pessoas com um instrumento que é muito poderoso, que é a fé, né, Padre? E a gente preparou uma pequena surpresa. O canal Era Uma Vez América prepara uma surpresa para o senhor. É um depoimento, eu acredito que o senhor irá gostar. Vamos parar aqui e só aperta aqui para cortar. Falar do Padre Guilherme é uma emoção grande, porque ele escolheu essa missão, essa caminhada, muito jovem, adolescente, mas a gente sabe que agora está muito distante, mas distante nos quilômetros, mas no coração da gente ele está sempre junto, em todo momento. E ele reza para nós reza para ele, assim nós vamos caminhando, que nem ele diz, agora eu tenho várias mães, vários pais, e a gente entende, sabe que a comunidade ama muito ele, esse sorrisão dele cativa bastante gente, e a gente pede a Deus que ele esteja sempre cheio do Espírito Santo para a comunidade. E falar como filho é difícil, a gente não tem palavras para falar como filho, principalmente mães. Ainda mais ele que é o meu braço direito. Todo dia nós estamos conversando, sempre ele diz, chega à noite ele diz, oi meu amor, tudo bem? E ali nós ficamos matando a saudade. Ali nós ficamos horas. E às vezes fica difícil até a hora que falar, até chegando a hora, ele já fala, tá chegando a hora da criança ir pra cama. E assim nós vamos, nós família daqui, e ele de lá, esperando a vinda dele, quando vai embora vai apertando o coração, mas a gente sabe que Jesus, Nossa Senhora, está presente com ele. E nós falar como mãe é difícil falar. Mas eu amo muito, um beijão. E tem uma pessoa aqui que quer falar com ele também. Ô, filho, como é que tá você? Tudo bem? Graças a Deus nós estamos tudo bem, você também. Como é que tá a paixão? Nós te amamos sempre. Amém. Nós te amamos. Oi. Beijo. Um abraço. Fala bonito, não fala não? Fala bonito. Nada como o depoimento de uma mãe para borrar a maquiagem. Que lindo da sua mãe. É lindo mesmo, Padre. Espero que o senhor tenha gostado da pequena surpresa. Não pode essas coisas não. Não pode. Não é Val, né? Não.
Mas então é isso. Mas que Deus abençoe e que tenha, que eu falei, sucesso, né? Nessa Sucesso. vida. É isso aí. É. Minha gente, então, ó, acabou mais uma edição do Era Uma Vez no América, é aquela ladainha, vocês curtem, compartilhem, comentem, dê o seu like ou o seu dislike também, é feedback, né, pra gente saber se vocês estão curtindo o conteúdo. Muito obrigada. Likes. É isso aí. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima. Até a próxima. Que Deus abençoe. Amém.